Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aulinha dessa semana, tá? Aula número 7, tá? Semana número 7, do dia 26 ao dia 31 de outubro. Professor Turina, Física. Nome da aula hoje, calor latente, tá? Bom, vamos começar a aula do calor latente relembrando um pouquinho o que nós já vimos de calorimetria. O que nós vimos de calorimetria, hein? Primeiro nós vimos a definição de calor. E o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito dos corpos quentes para os corpos frios. Ou seja, quando você encosta um corpo quente no corpo frio, vai passar uma energia do quente para o frio. E essa energia chama-se calor. E ele provoca variação de temperatura. Por que ele provoca variação de temperatura? Porque o corpo que recebe calor, a sua temperatura aumenta. E o corpo que perde calor, a sua temperatura diminui. Certo? Então, até semana passada nós vimos isso, não é? Que todo corpo que recebe calor aumenta a temperatura. Todo corpo que perde calor diminui a temperatura. Mas esta semana eu vou mostrar para vocês que isso daqui não é bem verdade, tá? Nem todo corpo que recebe calor ou perde calor aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Quando um corpo recebe calor, ele pode acontecer outra coisa além de aumentar a temperatura. Então foi uma mentirinha, tá? O calor, além de aumentar a temperatura, ele pode provocar outra coisa também no corpo. E essa outra coisa é o assunto da aula de hoje, tá? Então, como objetivo da aula de hoje, da aula dessa semana, nós temos entender que o calor também pode ser responsável pela mudança de estado físico, que é chamado de calor latente, e ser capaz de calcular esse calor latente. Então, como eu falei, o calor, quando recebe calor, um corpo recebe calor, aumenta a sua temperatura, pode ser que aconteça outra coisa. Que coisa que é esta outra coisa, hein? É a mudança de estado físico. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Imagine que eu coloco um caldeirão de água no fogo. Essa água está a 20 graus Celsius. E aí, como ela está no fogo, ela começa a receber calor. O que acontece com a temperatura da água? Aumenta. Mas ela aumenta sempre, 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 sempre? Não. Ela vai aumentar, se ela estava 20, ela vai para 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Parou no 100. Ela não passa de 100. Essa água não vai aumentar a temperatura até 110. Então você está fornecendo calor e beleza, a água foi aumentando até chegar no 100. Mas e depois que chega no 100? A gente continua fornecendo calor, mas a temperatura não aumenta mais. O que acontece quando a água chega no 100, hein? Ela muda o seu estado físico. Ela está passando do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Então, quando a gente dá calor para um corpo, duas coisas podem acontecer. Uma delas é mudar a temperatura, que é o que a gente estudou na semana passada. A outra coisa que pode acontecer é mudar o estado físico, que é o que nós vamos estudar essa semana. E o calor que muda a temperatura é chamado de calor sensível. O calor que muda o estado físico é chamado de calor latente. Então vamos primeiro falar um pouquinho mais sobre o estado físico, os estados físicos, né? Quantos estados físicos existem? Aqui, pessoal, fiz um resuminho, né, dos estados físicos, estado sólido, líquido e gasoso, certo? Bem com o nome das transformações, né? Quando a gente passa um sólido para o líquido, ou seja, quando a gente derrete, né, esta mudança de estado chamada de fusão. Quando a gente transforma do líquido para o gasoso, né, coloca água para ferver numa panela, que ela começa a entrar em ebulição, que ela começa a mudar o estado físico, é chamada de vaporização, essa transformação do líquido para o gasoso. Do gasoso para o líquido é liquefação, do líquido para o sólido, solidificação. Isso daqui vocês devem lembrar lá da 7ª série, né? E tem alguns elementos, né, bem comuns aí que passam direto do estado líquido para o estado gasoso, do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Quando isso acontece é chamado de sublimação, né? O maior exemplo que nós temos são as bolinhas de naftalina, né? Elas passam direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Tá? E a esta transformação se dá o nome de sublimação. Do gasoso para o sólido também tem o nome de sublimação. Bom, depois de apresentar os estados físicos e o nome das transformações, né, de relembrar isso para vocês, né, vamos voltar para o calor. Bom, o que nós estamos falando de calor mesmo, hein? Quando a gente fornece calor
para um corpo, duas coisas podem acontecer, ou as duas coisas aqui, ó, ou muda a temperatura desse corpo, que é o que estudamos até semana passada, ou muda o estado físico desse corpo, certo? Ou aumenta a temperatura, ou esse corpo vai estar sofrendo fusão, vai estar sofrendo vaporização, vai estar sofrendo liquefação, vai estar sofrendo solidificação, né? Para ele sofrer fusão, o corpo deve receber calor. Para sofrer vaporização, ele deve receber calor, que é como se você estivesse aquecendo a coisa, né? Agora, para sofrer liquefação, ou seja, para passar do estado gasoso para o estado líquido, esse corpo tem que perder calor. E do líquido para o sólido, a solidificação também, ele tem que perder calor. Tá? O que importa agora, nesse momento, é entender que quando a gente fornece um calor para um corpo, e esse calor muda a temperatura do corpo, esse calor é chamado de calor sensível. E quando a gente fornece calor para um corpo e muda o estado físico desse corpo, ou seja, derrete esse corpo, ele é chamado de calor latente. Então o que nós temos de novo nessa semana é o calor latente. Porque o calor sensível é aquilo que nós calculamos na semana passada, aprendemos a calcular na semana passada. Até a formulinha está aqui, ó, o que macete, né? Utilizamos bastante, passei bastante exercícios na semana passada, né? Utilizando a famosa formulinha do que macete. Aquela formulinha do que macete serve para calcular o calor sensível, aquele calor que serve para mudar a temperatura. Tanto que na formulinha, ó, ΔT significa variação de temperatura, certo? A coisa nova de hoje é o calor latente, que é o calor que muda o estado físico. E como é que eu calculo ele, hein? Através dessa formulinha aqui, ó, o que mole. Bom, o que é esse que mole, hein? Onde, né? O que mole, onde? O que é o calor, da mesma forma que semana passada, o calor é sempre medido em calorias, tá? O M do que mole é a massa, igualzinho o M lá, ó, do que macete também, né? É a massa, medido também em gramas, tá? E o calor específico latente. O que é isso, hein? Bom, semana passada nós tínhamos o Czinho, que era o calor específico. Mais precisamente agora ele vai ganhar um apelido, né, um sobrenome, que é o calor específico sensível, o Czinho semana passada. Agora nós temos o Elão, que é o calor específico latente. Se você lembrar do Czinho da semana passada, o que ele mostrava para a gente? Ele era medido em calorias por gramas graus Celsius. Relembrando, o calor específico da água era 1 caloria por grama graus Celsius. Significa que se eu desse 1 caloria para 1 grama de água, essa 1 grama de água vai aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. O calor específico ele mostra como cada grama da substância muda a sua temperatura. O L é a mesma coisa. O L mostra como que cada grama muda o estado físico. Como assim, hein? O que é então esse calor específico latente? Eu vou dar como exemplo numérico o calor específico latente da água. Presta atenção nessas duas informações aqui, ó. LF água. Daqui é uma representação, tá? Uma simplificação para calor latente de fusão F, de fusão da água. Lembrando que fusão lá naquela tabelinha lá em cima, ó, é a transformação do sólido para líquido, é derreter o gelo, ok? Então aqui está escrito que o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Ó, já dá para entender tudo. O que significa 80 calorias por grama? Se você ler bem devagar, 80 calorias por grama. Quer dizer que 80 calorias consegue fazer 1 grama do gelo virar água. Você não precisa de calor para derreter o gelo, para mudar o estado físico dele? Então, para cada grama de gelo que você queira fazer transformar em água, você precisa dar 80 calorias. Se forem 2 gramas, 2 vezes 80. Se forem 100 gramas, 100 vezes 80. Por isso que a formulinha do calor é a massa vezes o calor latente. E observa aqui embaixo essa outra informação que eu passei, ó. Calor latente, porque é o L, ó. V de vaporização. O que é vaporização mesmo, hein? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, calor latente de vaporização da água, olha aqui, ó, calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. O que significa isso, hein? 540 calorias por grama. Significa que cada grama de água que você quer transformá-la em vapor d'água, que você quer que ela
vaporize, que você quer que ela passe para o estado de vapor, você tem que dar 540 calorias. Se forem 2 gramas, o dobro disso. Se forem 3 gramas, o triplo disso. Por isso que para calcular o calor latente, você sempre vai multiplicar a quantidade de gramas que é a massa vezes o calor latente. Professor, e esses dois números aqui, hein? Eu tenho que decorar? Não, você não precisa decorar. Isso daí, assim como o calor específico da semana passada, né, eu te mostrei até uma tabelinha, aqui também tem tabelinha. O calor latente ninguém tem que decorar. O da água, o calor latente de fusão da água e de vaporização da água, você vai acabar decorando porque a gente vai usar muito, tá? O de fusão da água é sempre 80, todos os Enems vestibulares usam isso. E o de vaporização da água é 540, todos os vestibulares e o Enem também usam isso, tá? Assim como o calor específico da água, que nós já comentamos na semana passada, era 1 caloria por grama grau Celsius, certo? Eu tenho certeza que vocês fizeram tanto exercício que vocês acabaram gravando essa informação. Gente, não tem nada de novo na aula de hoje, certo? Aula da semana passada, como calcular o calor sensível, o que macete. Aula de hoje, como calcular o calor latente, o que mole. Então a gente vai treinar agora, usar essa formulinha do que mole, aprender a calcular o calor latente. Tá? Para isso, nada melhor do que exemplo numérico. Então tem um exemplozinho que eu selecionei aqui, ó, e vamos resolvê-lo, ok? Vamos ler aqui o exemplo numérico número 1, tá? Um jovem coloca 2 cubos de gelo que totalizam 150 gramas. Então vamos anotar aí a massa, né? 150 gramas representa a massa desses cubos de gelo, né? Em um micro-ondas. Ao ligar o micro-ondas, os 2 cubos de gelo se fundem, ou seja, eles derretem, né? Em 60 segundos. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama, foi falado isso, mas não havia necessidade de falar, né? Porque já foi dito lá na aula lá em cima, né? Determine qual a quantidade de calor que o micro-ondas forneceu para o gelo, certo? E qual a quantidade de calor que o micro-ondas fornece por minuto. Eu errei aqui, não é por minuto, viu? Por favor, me corrijam aí, ó, na aula. É por segundo, tá? Eu vou corrigir isso daí depois na aula. Qual a quantidade de calor que esse micro-ondas fornece por segundo. Mas a primeira perguntinha, que é o que nos interessa, qual a quantidade de calor que o micro-ondas forneceu ao gelo? Porque essa quantidade de calor, né, é o nosso cálculo, que a gente usa o calor latente. Porque não foi derreter o gelo? E quando derrete, é mudança de estado. Quando é mudança de estado, qual a formulinha que eu uso mesmo? É aqui em cima, ó. Se é mudança de estado, é o calor latente, é o que mole. Então vamos usá-la lá. Aqui está a minha resolução do problema, tá? Ó, aqui, ó. Qual a quantidade de calor que o micro-ondas forneceu ao gelo? Eu vou usar o que macete ou o que mole? O que mole, certo? Se estivesse mudando a temperatura, eu iria usar o que macete. Mas aqui não, está transformando de gelo em água, está derretendo o gelo. Então, é mudança de estado físico. E quando é mudança de estado físico, é o que mole. Substituindo a massa por 150, que ele falou lá no início, ó, 150 gramas, né? Substituir no lugar do L, 80, que foi falado na aula e foi falado também no exercício, né? Multiplicando 150 pelo 80, nós temos 12.000 calorias. Então, para fazer aquele bloquinho de gelo, os 2 bloquinhos de gelo derreterem, foram gastas 12.000 calorias pelo micro-ondas. O micro-ondas deu isso de energia, né? De calorias, de calor, para os bloquinhos de gelo. Então, resposta A é o treino da equaçãozinha nova que apareceu hoje. Resposta B. Qual a quantidade de calor que esse micro-ondas fornece por segundo? Vamos corrigir aqui, não é minuto, tá? Por segundo. Bom, agora nós vamos fazer uma simples regrinha de 3, né? Porque eu esqueci, né? Comi 3 zeros aqui, deu para perceber? Ó, o micro-ondas não ficou 60 segundos ligado? Tá escrito no enunciado. Ele não forneceu 12.000 calorias, certo? Então, 12.000 calorias foi em 60 segundos. Eu errei aqui, né? E eu não vou corrigir isso agora não tem mais tempo, ok? Aqui seria 12.000 calorias em 60 segundos. Então ele não pediu por segundo. Em 1 segundo, quantas calorias seriam? Hein? Se a gente fizer a regrinha de 3 aqui, multiplica em cruz, né? Tá 60 vezes x igual a 12.000. E não 120, né? 12.000. Então fica o x igual a 12.000 dividido por 60. E 12.000 dividido por 60 vai dar 1.200 por 6, 200 calorias por segundo.
Então tem um errinho aqui, né? Comi 2 zeros ali, vamos comer 2 zeros aqui também. Então a resposta seria 200 calorias por segundo. O micro-ondas, quando está ligado, ele fornece para os alimentos que estão lá dentro 200 calorias por segundo. É isso que quer dizer esse nosso exercício aqui, tá? O exemplozinho número 1. Mas a coisa nova de hoje é a letrinha A. Usar a formulinha do Kmol, calcular o calor latente. Esta era a intenção da aula de hoje. Isso daqui é só para ver se vocês sabem fazer uma regra de 3, a letra B, certo? Para o exemplozinho 2, eu já fiz um pouco mais elaborado, uma questão um pouco mais elaborada, tá? Vamos lá, vou ler e já vou deixar a solução aqui, ok? Bom. Ó, temos 500 gramas de água a 80 graus Celsius. Imagina, 500 gramas de água. 500 gramas de água é meio litro, certo? 1 litro tem 1 quilo, né? Tem 1000 gramas e 500 gramas tem meio litro d'água a 80 graus Celsius. Qual a quantidade de calor que devemos fornecer a esta água para que toda a água passe para o estado de vapor? Olha lá, eu tenho água que vai transformar em vapor. Eu vou ter mudança de estado aí? Lógico, água para vapor, eu vou ter mudança de estado. Então, só para representar isso daí, porque tem um peguinho aqui, tá? Eu vou desenhar a minha água no início. Ó. No início eu tenho 500 gramas de água a 80 graus Celsius. Aqui, ó, desenhei uma pocinha d'água a 80 graus Celsius, tá? E no final eu quero que toda essa água vire o quê? Vapor. Ó, aqui, ó, uma nuvem de vapor aqui, tá? A 100 graus Celsius. Então, essa água que está a 80 graus Celsius aqui, são 500 gramas, vai ter que virar um vaporzinho d'água aqui, ó, a 100 graus Celsius. Por que eu sei que é 100 graus Celsius, hein? Porque a água vaporiza a 100 graus Celsius. Lembra que ela funde, a temperatura do ponto de fusão é 0, a temperatura do ponto de vapor é 100, lá das primeiras aulas de temperatura, né, de termologia, certo? Então eu tenho água a 80, quero transformar em vapor a 100. Bom, como que eu faço isso? Se você perceber nesse exercício, a água está a 80, vai para 100. Então ela tem que mudar a sua temperatura. A água está no estado de líquido e vai para o estado de vapor. Então ela tem que mudar o estado físico. Ela vai ter que mudar a temperatura e o estado físico. Quer dizer, eu vou ter que fazer duas contas. Uma, calculando o calor que faz com que ela aumente a temperatura de 80 para 100, que é o calor sensível, que eu uso o Kmacete. A outra continha, que é aquela que faz com que a água mude o estado físico, que é o calor latente, que é o Kmol. Então, só para ficar um esqueminha legal aqui, ó, quando eu forneço calor ao meu Qzinho aqui, ó, dando para essa água aqui, ó, ela vai virar vapor? Não. A água 80 não vira vapor, ela só vira vapor a 100. Então essa água ela vai começar a aumentar a temperatura de 80, vai para 81, 82, 83, até chegar a 100. Depois que essa água chega a 100, aí sim ela começa a virar vapor. Então esse calor que nós estamos dando aqui, ó, está aumentando a temperatura. Ele é chamado de calor sensível. Mas quando a água chega a 100 e eu continuo dando calor, aí ele muda o estado físico. Então ele passa a se chamar calor latente. A partir do momento que você identifica, né, através do esqueminha desse, quem é o calor sensível, quem é o calor latente, aí fica fácil fazer as contas. É fácil fazer as contas, o difícil é você identificar quando você usa a formulinha do Kmacete, quando você usa a formulinha do Kmol. O Kmacete você usa quando muda a temperatura e o Kmol você usa quando muda o estado físico. Depois que você identificou, fica fácil. Ó. Kmacete, qual a massa de água que eu tinha mesmo, hein? 500 gramas. Qual o calor específico da água mesmo, hein? Foi dado aqui, ó, no enunciado, tá? Mas vocês lembram da semana passada, né? Vale 1. Qual a variação de temperatura? A água não estava 80? Não foi para 100? Então 80 para 100 variou quanto? 20. É só fazer a final menos a inicial, certo? 100 menos 80, 20. Multiplicando 500 vezes 1 vezes 20 dá 10.000 calorias. Então quer dizer, essas primeiras 10.000 calorias que foi jogado para essa água, fez com que essa água aumentasse a temperatura de 80 para 100 graus Celsius. Se aumenta a temperatura, é o calor sensível. Mas eu preciso dar mais calor, né? Para fazer essa água vaporizar, virar vapor, né? Quanto que eu tenho que dar de calor aqui? Vamos fazer o cálculo. Já que ele muda a temperatura latente, é o Kmol, onde a massa
são as mesmas 500 gramas, porque toda aquela massa de água que tinha no início vai ter que vaporizar. Então as 500 gramas tem que vaporizar. O M é 500. O L é o calor latente de vaporização, que foi dado aqui, tá? Mas foi dado também na aula, né? A gente vai acabar guardando esse número. Então o L de vaporização da água é 540. Fazendo o cálculo, 500 vezes 540 dá 270 mil calorias. Ou seja, para fazer com que essa água saia de 80 graus Celsius e se transforme em vapor a 100 graus Celsius, eu preciso dar 10 mil calorias para fazer ela chegar a 100, mais 270 mil calorias para fazer a água vaporizar. Então, no total, eu tenho 280 mil calorias. Eu preciso de 280 mil calorias para fazer a água sair daqui, de 80 graus Celsius, e chegar aqui, em vapor d'água, a 100 graus Celsius. Certo, pessoal? Será que é difícil usar o Quimacete? Lembre-se que na aulinha de hoje, eu não vou usar só o Quimacete, tá? Eu já coloquei um exemplo que eu tenho que usar os dois, né? Eu tenho que lembrar da aula da semana passada, do Quimacete, e do Quimole, que é a aula dessa semana, certo? Então, vai acumulando o conteúdo, né? Tá? E para você treinar, abaixo vai uma lista para você testar e treinar a resolução de exercícios. Não é preciso postar a solução da lista no Moodle, ok? Faça a lista para aprender o conteúdo, pois na próxima semana teremos uma avaliação sobre o assunto calorimetria. Então, tem uma listinha de exercícios aqui para vocês treinarem, tá? São 7 exercíciozinhos aqui. E na semana que vem, a gente vai fazer uma provinha que vai cair todo o conteúdo de calorimetria. Na verdade, o que é todo o conteúdo? É o calor sensível, o Quimacete, e o calor latente, o Quimole. Isso vai cair na nossa provinha da semana que vem, certo? Uma observaçãozinha na lista de exercício. Para todos os exercícios, use. Olha lá, eu já dei todas as constantes para vocês. Ó. Calor específico da água 1. Calor latente de fusão do gelo. Eu coloquei essa informação errada, mas eu vou corrigir ela lá depois, tá? Na lista. O calor latente de fusão do gelo é 80. Calor específico do gelo é meio. Calor específico do vapor d'água também é meio. E o calor latente de vaporização da água é 540, tá? Use essas informações para a resolução de todos os exercícios, ok? E na semana que vem nós teremos uma provinha sobre o assunto calorimetria. Valeu, pessoal? Dúvidas? Entra lá na seção Fique Atento e nós temos o nosso fórum. Pode perguntar no fórum a qualquer momento. Valeu, pessoal? Boa semana para vocês.